Aleluia. Abra a tua Bíblia, querido, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Amém. Glória a Deus. Enquanto o irmão foi ali pegar um negócio para mim, capítulo 4, 2 Coríntios, amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Como que é interessante o corpo da gente, né? Lá na igreja, porque o púlpito fica aqui, eu tenho que usar o óculos. Aqui, como está lá embaixo, se eu tirar o óculos eu enxergo melhor. Oh, Jesus amado. Glória a Deus. Mas amém. Capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, o quê? Esse tesouro, diga tesouro, em, o que está escrito agora? Vaso de barro, fala tesouro em vaso de barro, amém? Glória a Deus. Antes da gente terminar de ler, deixa eu te perguntar, você guardaria um tesouro num vaso de barro? Você tiraria teu dinheiro do banco e colocaria dentro de um jarro, um vaso de barro na tua casa? Lá na igreja tem 2 vasos que nós ganhamos, que antes eu usava lá em casa na laia. 2 vasos grandão assim de barro. Pode colocar aqui, Adriano, fazendo favor. 2 vasos, e eles ficavam lá, né? Grande, cabia muita coisa lá dentro. Se você tivesse na tua casa, você teria coragem de fazer economia, em vez de colocar no banco, você pegar o teu dinheiro e guardar no vaso? Tem um monte de gente que faz isso, sabia? Faz isso, sabe por quê? Porque eles acreditam que se forem assaltados, o bandido não vai procurar lá. Mas você, né, não estou falando, eu quero saber de você. Você teria coragem de guardar algo precioso num vaso de barro? Mas a Bíblia está dizendo, aqui no verso 7, que nós temos, porém, um tesouro em vaso de barro. Nós temos um tesouro guardado em vaso de barro. Amém? E diz assim: para que a excelência do poder seja de quem? E não de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui já ouviram alguém falar, isso está escrito na palavra de Deus, mas se você não tiver lido, quantos ouviram falar que Deus não faz acepção de pessoas? Já vi muita gente dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Amor, me ajuda aqui. Quem gosta de suco de uva? É uva isso aqui? É. Me ajuda aqui. Eu queria copo maior, esse copo aqui, meu Deus. Mas tem que trazer um copo para a diretoria. Copo de diretoria maior. Pode colocar aí. Serve esses copos aí, por favor. Todos eles. Amém. Então, querido, Deus não faz acepção de pessoas. Sabendo disso, deixa eu perguntar um negócio para você. O que nos difere, então, diante de Deus? Por que parece que algumas pessoas, elas são mais abençoadas do que outras? E o que faz a bênção de Deus alcançar mais uma pessoa do que outra?
Aleluia. Quem quer suco de uva? Então, quem quer suco de uva? Leva para o Fernando ali. Levantou a mão primeiro. Me ajuda aqui, Adriano. Leva para o Fernando. Esse aqui é da Credilene. Ela levantou a mão depois do Fernando. Pega mais copo lá, Adriano. Quem quer suco de uva aqui? Eu tenho mais um aqui ainda. É isso aí. Para até acabar o suco, até acabar esse suco aqui. Vai servindo aí, Denis, pela metade. Assim, pela metade não, um pouquinho acima do meio, que aí para dar para mais pessoas. Para adoçar. Exatamente. Quem aqui já, na hora de fazer o churrasco, já comprou daqueles temperinhos onde a promessa é amaciar a carne? É a promessa, porque eu nunca vi diferença. Aí deixa a garrafa aqui, Denis. Eu quero é a garrafa. Quem quer suco de uva? Quem tinha levantado a mão? Agora teve uns que não levantou a mão. Aí na hora que eu comecei a dar o suco de uva, aí na hora que eu comecei a entregar o suco de uva, começou a levantar a mão. Pode? Não, pode tomar. Pode tomar. Eu estou entregando para tomar mesmo. Pode tomar, gente. Pode tomar. Deixa só um para mim aqui. Pode. Pode tomar, fica à vontade, gente. Quem quer biscoito, o Adriano tá vendo? Glória a Deus, aleluia. Amém. O que nos difere então diante do Senhor, querido? O que nos faz ser diferente na hora da gente ser abençoado? A minha Bíblia diz, lá Apocalipse capítulo 22, que quando Jesus vier, Ele vai trazer o galardão de cada um segundo as suas obras. E a palavra de Deus está dizendo aqui que nós temos um tesouro em vaso de barro. O que nos difere diante de Deus não é a nossa posição social, não é o nosso conhecimento, não é a quantidade de jejum que a gente faz no mês, não é a nossa presença sempre na igreja, também não é o quanto nós oramos. O que nos difere diante de Deus é o tesouro que é guardado em nós. Nós somos o vaso de barro. Quando fala que nós temos um tesouro guardado em vaso de barro, nós somos o vaso. Nós somos esse vaso. Deus, Ele nos fez de quê? De barro. Então nós somos o vaso de barro. E quando a Bíblia fala, que Deus ele não habita em
templo feito por mãos de homens, ele diz que ele habita num templo que ele mesmo fez, e o único templo que ele mesmo fez somos nós. Ah, pastor, mas Deus criou um monte de coisa. Falou assim, não, pelo menos na minha Bíblia, Deus criou os animais através de quê? Através da palavra. A luz, ele criou através de quê? Da palavra. Todas as outras coisas, ele fez através da palavra. Ele disse, haja e ageu. Ele disse, haja e houve aquilo que ele falou. Mas a palavra de Deus diz que nós, os homens, nós fomos feitos pelas suas próprias mãos. Ele pegou o barro e ele nos formou. Ele nos criou. E a Bíblia diz que ele nos criou à sua imagem e semelhança. E logo depois que ele criou esse vaso, ele colocou em nós, nesse vaso, o seu tesouro mais precioso. Quando a palavra de Deus diz em Gênesis que Deus nos fez, aí ele soprou nas nossas narinas, ou narina dos homens, o quê? Do homem, o seu fôlego. Aí a Bíblia diz assim, e o homem se tornou o quê? Alma vivente. Isso significa que o homem se tornou alma eterna. Diga assim para a pessoa que está do teu lado, nós dois somos eternos. Amém? Isso é o que nos difere dos animais. Isso nos difere de todas as outras coisas. Você tem um cachorro que você gosta muito, que você ama, que você até beija na boca dele, né? Porque eu já vi gente fazer isso. E dá vontade de... Você ama o teu cachorro. Sabe qual que é a tua diferença para ele? Que quando ele morrer, acabou. Mas quando você morrer, não acabou. Não acaba. Por quê? Porque você é eterno. Deus não fez isso com mais ninguém. Deus fez isso com o homem. E ele guardou esse tesouro em vaso de barro. Porém, querido, o homem pecou e se afastou de Deus. E ele enviou o seu filho Jesus, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Porque sem Jesus, viu, não é, eu sou bonzinho, eu não faço nada de ruim, eu não faço nada de mal, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, eu não mato, eu não roubo, eu não engano, eu não minto. Não é isso. Não é por causa disso. É todo aquele que no Senhor, que em Jesus crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem faz tudo isso que eu falei, quando aceita Jesus, se regenera, é transformado. Eu sou um exemplo de uma pessoa transformada. A transformação que Deus operou em mim é maior do que em muitas pessoas, mas existem pessoas que a transformação que Deus operou nela, através de Jesus, é muito maior do que foi em mim. Nessa semana eu estava ouvindo o testemunho de um pastor chamado Juliano Fraga. Eu até compartilhei naqueles grupos da igreja lá. Os bem-aventurados percebeu e foi lá conferir. Porém, eu estava vendo, e ele contando o testemunho dele, ele falando, eu tive tudo, meu pai era policial, porém, eu descambei para o lado do crime. E ele começou a assaltar, fazer sequestro relâmpagos, até que começou a sequestrar. Aí eles caíram com um sequestro em Campinas, caíram com um sequestro, porque quem ele sequestrou era sobrinho de um delegado da cidade. Aí ele foi preso, e ele foi levado, para a penitenciária, e dentro da penitenciária ele aceitou Jesus, mas antes de aceitar Jesus,
ele se tornou membro do PCC. E ele ficou preso 10 anos. Mas antes de completar os 10 anos, ele teve um encontro com Jesus lá dentro. E Jesus trouxe na vida dele uma transformação. E eu falo que a transformação que Deus fez na vida dele é maior do que a transformação que ele fez em mim. E é maior, talvez, do que a transformação que ele fez em você. Porém, toda pessoa, querido, se ela rouba ou não, se ela mente ou não, se ela adultera ou não, se ela é viciada de algum tipo de droga ou não, se ela comete algum tipo de crime ou não, ela precisa de Jesus para ser salva. Mas pastor, ser salvo de quê? Querido, porque quando o homem pecou, ele passou a ser condenado. Aí eu falo, mas pastor, por que a gente é condenado? Porque Satanás já recebeu a sentença. E a minha Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é do diabo. E a minha Bíblia também fala que aquele que mente é filho de quem? De Satanás. Então todo aquele que peca já tem sobre si o que? Uma condenação. Já está condenado. Só que para se livrar dessa condenação, independente dele fazer coisas ruins ou não, ele já está condenado. Então, para que ele não caia nessa condenação, ele precisa fazer o quê? Ele precisa aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele tem que confessar isso com a sua boca. Ele tem que viver a vida de acordo com a palavra de Deus. E entender que a partir dali, ela vai ter que viver obedecendo a palavra do Senhor. Obedecendo o Senhor. Por quê? Porque a esperança dela não é ficar rica, como é a cabeça de muitos crentes hoje. Muitos crentes hoje, eles vêm para a igreja por quê? Porque eles veem a propaganda de igrejas dizendo, dê uma oferta de tanto e ele vai te dar 100 vezes mais. Aí eles vêm para a igreja para poder ficar rico. Mas não, nós não temos que estar aqui por causa do que nós vamos receber aqui. Nós temos que estar aqui na presença do Senhor por causa daquilo que está nos aguardando depois dessa vida. Porque o tempo que nós estamos aqui, querido, aqui neste lugar, independente de se vai ser 30 anos, 40 anos, 50 anos ou mais, 100 ou até mais de 100 anos, é o tempo que o Senhor está nos dando para nós decidirmos aonde é que nós iremos passar a nossa eternidade depois que a gente morrer. Se eu aceito Jesus e vivo uma vida de acordo com a palavra de Deus, eu estou afirmando, porque viver a vida de acordo com a palavra de Deus é afirmar para a terra, para os homens que estão nos vendo e nos ouvindo, e afirmar para todo o mundo espiritual que nós não estamos debaixo dessa condenação e de que a nossa esperança é ir estar com o Senhor depois que nós morrermos. É anunciar que eu sou de Jesus. É gritar, porque querido, olha só, você dizer que é de Jesus, você dizer que é crente, você falar glória a Deus é uma coisa. E as pessoas perceberem e falar que você é crente quando te ouve é uma coisa. Mas outra coisa diferente é você andar na rua e pessoas que não te conhecem olham para você e do jeito que você anda e fala, ali vai um filho de Deus. É você ir para a escola e quando você está lá sentado junto com os teus companheiros, teus colegas de escola, os alunos que estão do lado começam a conhecer você e eles chegam assim para você e dizem assim, há algo diferente em você que eu não sei o que é. É diferente de tudo que eu já vi. É você começar a trabalhar num lugar e a pessoa está junto com você e ela dizer assim para você, fala assim, olha, quando eu chego perto de você, eu começo a sentir uma paz que eu não consigo explicar.
Por quê? Porque você está anunciando com a tua vida que você não pertence ao inferno, que você pertence a Deus novamente. Quando você vive desse jeito, querido, Deus olha para você, aí ele vê, ele acha em você o vaso de barro que ele fez, mas contendo em você o tesouro precioso que ele colocou em você. E é exatamente isso que nos difere de uns dos outros. Quando Deus olha para nós, Ele não faz acepção de pessoa, Ele não quer saber quanto que eu tenho na conta. Quando Deus olha para nós, no momento dos dízimos e das ofertas, que todos nós pegamos o envelope, Ele não está querendo olhar, Ele não vai dar atenção para quem colocou um valor maior dentro do envelope. Ele não vai dar uma atenção maior ou melhor para quem dá um dízimo maior ou uma oferta maior. Não, Deus não faz isso. Quando Deus olha para nós, Ele quer encontrar esse tesouro que Ele colocou em nós. Esse tesouro, e sabe o que o que faz Deus achar esse tesouro? É porque existe uma coisa que nos lava, existe uma coisa que nos limpa, existe algo que purifica esse tesouro que Deus colocou em nós, chamado Palavra de Deus. Ele olha para nós, querido, e Ele quer enxergar o tesouro. Como que Ele enxerga o tesouro? Ele enxerga o tesouro se o tesouro estiver sendo limpo através da palavra. Se é a palavra que você ouve, ela não entra no lado e não sai do outro. Se a palavra que você ouve entra em você e lava você, transforma você, Deus vai olhar para você e Ele vai encontrar esse tesouro. E não adianta outro espernear, querido. Porque orar mais não significa que está vivendo a palavra. Jejuar mais não significa que está lendo a palavra, que está vivendo a palavra. Estar na igreja não significa que está vivendo a palavra. Mas viver para o Senhor, as motivações que te levam a estar na igreja, aquilo que te leva a dizer não para Satanás, aquilo que te leva a dizer não para o pecado, aquilo que te leva a buscar a presença de Deus, isso vai definir se Ele vai fazer, não é acepção, mas diferença entre você e outra pessoa. Porque a maioria das pessoas que oram, elas estão orando, ela gasta o tempo dela. Tem gente que fala assim: eu oro 4 horas, pastor. Sim, ela ora 4 horas, mas ela passa 4 horas, com uma lista desse tamanho, dizendo: Senhor, eu quero isso, eu quero um sapato número tal, da cor tal, da marca tal. Senhor, eu quero uma calça assim, 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 assado. Senhor, eu quero uma camisa assim, assim. Senhor, eu quero ter condições de fazer o meu cabelo. Senhor, eu quero ter a melhor maquiagem. Senhor, eu quero viajar para tal lugar esse ano. Senhor, eu quero ter uma conta assim, porque assim eu vou abençoar o teu reino. Deus não se comove com esse tipo de coisa. Falando isso para o Senhor, você acha que Deus está fazendo? Ele ouve porque não é surdo. Mas se eu fosse Ele, na condição dele, eu colocaria a mão no queixo, igual aquela estátua que tem no Rio de Janeiro. Porque quem faz isso perde tempo diante do Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim, Jesus, na primeira investida de Satanás, lá no deserto, capítulo 4 de Mateus, versículo 4, Satanás chegou para ele e falou: se tu é o filho de Deus, ele estava com fome, com sede, se tu é o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. E Jesus olha para ele e diz assim: olha aqui, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas vive de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Que sai da boca de Deus. Fala assim, eu creio que essa palavra é para mim hoje. Fala, essa palavra é para mim nessa manhã. Você sabe que palavra é essa que Jesus está falando? Está falando para você: não só de pão viverá o homem. Sabe por quê, querido? Porque tem gente aqui preocupado com o que vai fazer amanhã, preocupado com o que tem para pagar, preocupado com as coisas, preocupado com problemas. Não, mas a palavra de Deus, a palavra
essa palavra é para nós, é para você. Por quê? Porque talvez você esteja aqui com a motivação, eu vim aqui porque eu preciso de um milagre de Deus na minha vida. Se você busca o Senhor por causa de um milagre, querido, entenda, é mais fácil você não receber esse milagre do que você receber. Por quê? Porque Deus não se move por causa da tua necessidade pessoal, carnal, material. Deus se move quando você se mostra, se manifesta que você é necessitado dele, não de coisas aqui. Quando você é necessitado dele, você está aqui porque você precisa dele, não é porque a tua vida está ruim. Você está aqui porque você precisa dele, não é porque você precisa de dinheiro. Você está aqui porque você precisa dele, não é porque você está doente. Você está aqui porque você precisa dele, querido, não é porque você está com problema no trabalho. Você está aqui porque você precisa dele, não porque você está com problema na tua família. Por isso que Jesus está falando que essa palavra é para você, por quê? Porque não é só disso que você vive. Não é só disso que você vive. A tua vida não depende disso. A tua vida depende da palavra dele. Amém? Glória a Deus. A tua vida depende da palavra do Senhor. Até porque eu acredito que aquilo de ruim que acontece na nossa vida, amado, são páginas desnecessárias que nós acrescentamos, não é as outras pessoas, nós acrescentamos na nossa vida. É verdade. Por quê? Nós acreditamos que nós achamos o que é melhor para nós, que nós sabemos o que é melhor para nós, e nós não sabemos. Eu só distribuí o suco para você. Então você não precisa, você não vive. Então, amados, entenda uma coisa, ainda que tudo esteja perfeito na tua vida, presta atenção aqui, ainda que tudo esteja perfeito na tua vida, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, a tua vida está sendo inútil. Verdade. A tua vida não presta. Ela só vai prestar se ela for colocada de acordo com a palavra de Deus. Pastor, não acredito no que você está ouvindo. Assim, então vamos orar nós dois durante 2 meses. Você ora e vive a tua vida do jeito que você está. E eu nem oro e vivo a palavra de Deus. Quando chegar o final dos 2 meses, se faltar alguma coisa para mim, não vou nem falar de você. Eu rasgo a Bíblia e não vivo mais ela. Eita. Porque o que o Senhor quer? Porque nós, queridos, sem Deus nós não somos nada. Nós não prestamos. Quem quer essa coisa de presente? Nós já tomamos o suco. Para que serve? Pense se você já tem lá na tua casa. Guarda a moedinha. Vamos guardar a moedinha e vai virar uma. Olha, tá piscando. Aqui tem um soco aqui. Meu amado, o que eu quero, a mensagem que eu quero passar para você hoje? A minha Bíblia diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo 12, sem olhar pensar. Sem olhar. Jeremias 1, 12. Jeremias 1,12, quem está escrito? Quem sabe? Sem olhar. O versículo é pequeno. Depois de hoje você nunca mais vai esquecer esse versículo. Ele diz assim para Jeremias, o Senhor diz assim: Vigilei, Jeremias, porque eu, o Senhor, velo para que toda palavra que sai da minha boca se cumpra.
dentro de você. Porque se ele não encontrar essa palavra dentro de você, você não passa ali. Serve até para colocar água. Mas nada além disso. Serve até para colocar moedinha. Mas depois que você tirar a moedinha, o que você vai fazer com ela? Exato. Você pode usar até para colocar açúcar. Outras coisas. Mas vai para onde? Para o lixo. Se você encontrar no supermercado sem o rótulo, você compra? Não. Se você encontrar no supermercado sem a tampa, você compra? Não. Se tiver furado, você compra? Você não compra. Agora entenda. Quando Deus olha para você, pode não ter rótulo, pode não ter tampa, pode estar rachado, mas se Ele encontra em você a palavra, Ele tem um compromisso contigo. Quando Ele olha para você, você pode estar devendo para todo mundo, você pode estar doente, você pode estar com a tua família toda destroçada. Você pode estar com problema no trabalho. Você pode estar com o problema que for. Porque se Ele encontrar em você a palavra dEle, Ele tem um compromisso contigo. Isso é o que nos difere diante de Deus. Tem pessoas que oram mais do que nós. E eu não estou fazendo aqui te incentivando a não orar. Tem pessoas que não perdem culto. E eu não estou aqui te incentivando a perder culto. Tem pessoas que jejuam mais do que eu. Eu não estou aqui te incentivando a não jejuar. Tem gente que lê a Bíblia mais do que eu. Mas eu não estou aqui te incentivando a não ler a Bíblia. O que eu estou falando para você é que se você fizer tudo isso, e não viver essa palavra aqui, ó, porque essa palavra só é achada em você quando você vive ela. Tem um homem que eu costumo citar, 6 faculdades. Ele sabia a Bíblia quase toda de cor. Mas era um endemoniado. Tem crente que tem 60 anos de igreja. Não sabe 1% do que ele sabia da Bíblia. Tem gente que não leu a Bíblia nenhuma vez, mas tem mais moral com Deus do que ele. Por quê? Não leu a Bíblia nenhuma vez, mas o pouco que ele leu e ouviu, ficou aqui. E o comportamento dele: pastor, eu sou de Deus. Esses dias eu estava assistindo um jogo da seleção brasileira, né? Eu não sei se foi só eu que observei isso, mas aí o Brasil ganhou de 4-1, parece, né? Aí teve um gol lá que foi marcado por um ex-flamenguista, acho que o terceiro gol. Ele correu lá, né? Comemorou. Depois que o pessoal saiu de perto dele, ele fez isso: levantou as 2 mãos para o céu, como faz o crente. Depois abaixou, como faz o católico, né? E depois
Como faz o quê? Como faz no terreiro. Tem crente que lê a Bíblia, que ora, que jejua, que não perde culto. Mas na hora que senta numa rodinha onde está lá, ele vai até o chão, filho. Ele chega numa rodinha, está contando piada. Ele toma a vez e conta 250 piadas em 25 minutos, sem errar e sem repetir nenhuma. E nenhuma fala de Deus. E é crente. Amados, nós estamos chegando no momento onde nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos fazer diferença. Deus precisa olhar para nós e enxergar a gente assim, ó, sem rótulo, sem tampa. Quem não tem problema aqui? Rachado. Deus está olhando para nós. Mas Deus precisa encontrar a palavra dele em nós. Se você é rachado, Deus não vai deixar essa palavra embora. Ele não vai consertar você, ele vai quebrar você e vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai te dar vestes novas, são o rótulo. Ele vai colocar uma tampa em você. Porque quando você decide viver a palavra de Deus, significa que você decide viver debaixo de cobertura. Cobertura. Porque quem não vive a palavra de Deus, eu estava conversando isso com o Ian essa semana. Acho que o Ian foi o primeiro que ouviu essa ministração aqui. Estava falando para ele. Falei assim, filho, Deus está selecionando os seus. Só que Deus não tem compromisso comigo. Deus não tem compromisso comigo. Sabia? Não tem compromisso com você. Só porque você é você. Não tem. Ele olha. Aí como ele falou para Jessé. Ou para Jessé não, para Samuel. Lá na casa de Jessé. Jessé na hora que viu Eliabe. Esse é o cara. Esse é o rei que Deus... Aí Deus falou assim, vai com calma, Samuel. O homem vê como vê o que? Mas eu não estou olhando para os olhos. Eu estou vendo o que? O coração. O que ele está procurando no coração? A palavra. Pastor, mas eu tenho um monte de problema. Eu também tenho, irmão. Mas o meu desejo de viver essa palavra é tão grande. Tinha uma canção que eu ouvia bastante, assim, tropeça aqui, oi, cai a curva, depressa levanta e começa. Você tropeça? Tropeça, a gente cai, irmãos. A gente não consegue manter o rótulo, nem a tampa, nem se mantém inteiro. Está conversando com o Denis, você fala assim, Denis, eu estou conversando e estou com a mão assim, ó, pode olhar, não é um sinal. É porque eu não sei de onde eu machuquei aqui, ó. Aí quando eu toco um dedo no outro, dói. A gente racha, irmão. Os nossos relacionamentos não dependem só de nós. Teu casamento não depende só de você. Depende do teu cônjuge também. Teu relacionamento com os teus filhos não depende só de você. Depende dos teus filhos também. Teu relacionamento comigo não depende só de você, depende de mim também. Depende de mim também. Assim como eu sei que o meu relacionamento contigo não depende só de mim. Depende de você.
Você quer fazer um churrasco, quer me convidar, eu vou ficar muito feliz porque eu gosto de churrasco. Se não quer me convidar também, você perdeu a bênção. Eu sei disso. Mas o que Deus quer achar? A palavra. Deus, Ele pode te achar sem tampa, sem rótulo e quebrado. Ele só não pode te achar vazio. Porque vazio, sem tampa e sem rótulo serve para quê? Servo bom e fiel. Servo mau e infiel. Tira o que ele tem e dá o que tem mais, né? Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Depois pega ele e faz o quê? Aonde há choro e ranger de dente. Diga assim, fala, eu sou eterno. Fala assim, então, através da palavra. Olha, a porta é Jesus, entendeu? A porta é Jesus. Amém? Através da palavra, você vai viver no céu. Amém? Viver no céu, né? Isso é uma frase. Viver no céu. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus já preparou um lugar para nós. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus tem para você hoje. Amém? Diga assim, fala assim, hoje eu aprendi que o que me difere das outras pessoas é a palavra que está em mim. Amém? Fala assim, eu aprendi também que Deus tem compromisso é com essa palavra e não comigo. Amém ou não amém? Deus tem compromisso com essa palavra. Não é comigo. Não é comigo. Amém? Quero que você fique de pé, no nome de Jesus. E olha só, amados. Se você é só o vaso, amém ou não amém? Se você é só o vaso, presta atenção aqui. Se você é só o vaso, aí eu pergunto para você, o que você tem para oferecer para o Senhor? Se você é só o vaso, o que você tem para oferecer para o Senhor? Nada. Você sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele entendia isso muito bem. Davi dizia assim, Pai, quisera eu te dar algo de mim mesmo, mas eu não consigo, nós não podemos. Tudo que nós damos para ti é apenas um pouco daquilo que o Senhor já nos tem dado. Entende? O que nós damos para o Senhor é um pouco do que Ele tem nos dado. Nós somos só o vaso. Só o vaso. Amém? Pode ser com tampa, sem tampa, com rótulo, sem rótulo, mas nós não passamos de vaso. Vaso. Nós não temos nada de nós mesmos para oferecer para o Senhor. Amém? Mas tudo que nós temos e que somos vem de quem? De Deus. E o que Deus te dá, você tem, porque Deus te deu, foi o melhor que Deus te deu. Amém ou não amém? Então nós não podemos devolver para o Senhor, devolver para Deus
qualquer coisa, se nós só somos o vaso e tudo que Ele nos deu é o melhor, quando a gente vai dar algo para Ele, também tem que ser o melhor. Amém. Glória a Deus.